Boa noite, seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. Hoje, terça-feira, há debate na Zimbo, já sabe que é assim toda a terça-feira. Hoje, para falarmos sobre a atividade sísmica em Angola, temos um grande concorrente. Angola está a jogar frente aos Camarões, tenta a qualificação para o Mundial de 2026. Estamos a perder neste momento. A todo instante, nós vamos dar-lhe detalhes sobre o que está a acontecer. Detalhes não diria, mas vamos passar-lhe informação, porque o detalhe aqui é todo dedicado ao debate livre desta noite, ao tema que nos propomos abordar. Deixa-me apresentar os nossos convidados. Gomes Mukanze, mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica e também docente universitário. Boa noite, obrigada por estar connosco para este debate. Boa noite, Leda. Nós é que agradecemos o convite. Está também connosco o subcomissário bombeiro Edson Domingos, é diretor nacional de Redução de Risco de Desastres. Boa noite, obrigada por aceder ao convite da TV Zimbo. Boa noite, Leda. Boa noite a todos os telespectadores e também aos meus companheiros de painel. Agradecemos ainda a presença de Carmo Montenegro, é docente universitário. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós. Muito boa noite, Leda. Boa noite aos ouvintes da TV Zimbo. Eu, engenheiro Francisco Canhanga, é coordenador da Divisão de Geofísica do INAMET. Boa noite. Boa noite, Leda, e boa noite, telespectadores. Vamos esta noite ajudar os nossos telespectadores a perceberem, e porque há mais ou menos uma semana, sim, fará uma semana amanhã, quarta-feira passada, houve um tremor de terra que se sentiu em algumas províncias do país e vimos as pessoas ficarem, algumas sem reação, sem saber que atitude tomar, e houve preocupação e algum pânico também instalado. Fruto desta situação e de outras, e da preocupação que temos como televisão pública de passar a informação de forma a educar também e preparar os nossos telespectadores, estamos aqui esta noite para ajudá-lo a perceber que fenómenos são estes, que fenómeno foi este em particular, o que é que o país tem preparado para dar resposta a estes fenómenos e de que maneira você deve agir ou reagir quando se sentir confrontado. Vamos olhar para Angola, acabou de empatar e dizemos todos felizes, né? Aqui um sorriso, Xisto, passa-me essa informação. Obrigada, Xisto. Vamos com outro ânimo para este debate. Angola empatou no jogo frente aos Camarões e então vamos agora, já estamos a viver a segunda parte e vamos esperar que isso continue assim para o nosso bem. Certo é que estamos a falar sobre a atividade sísmica em Angola. E eu começo por querer perceber do nosso representante do INAMET, o engenheiro Francisco Canhanga, o que é uma atividade sísmica? Mais uma vez, muito boa noite, boa não noite. é? Consideramos uma atividade sísmica todo o processo que leva à ocorrência de um sismo, não é? E temos que entender que sismo é um tremor de terra, ou seja, é um abalo da terra. É uma movimentação da terra. Quando duas placas, em alguns casos, entram em contacto ou afastamento, portanto, gera uma energia, isso a nível do interior do globo. Essa energia lá no interior está instável, então ela procura uma estabilidade. A estabilidade dela é procurar ascender à superfície, e aí na superfície, normalmente, há movimentação da terra. Portanto, aquela movimentação da terra a nível da superfície é que causa o chamado, não é, o sismo. Portanto, sismo é isso, sim. Quando se dá em terra, normalmente chamamos de terremoto. Quando mesmo dá-se no mar, chamamos de maremoto ou vulgarmente chamado de tsunami. Portanto, sismo é isso. Portanto, há uma diferença entre o sismo e o terremoto? Há essa diferença? Quando o sismo dá-se em terra, sim, sim, chamamos de terremoto, porque é em terra. Quando ele dá-se no mar, chamamos de maremoto. Portanto, o que aconteceu há uma semana, o que é que foi? Foi um terremoto que tivemos. Foi um terremoto? Sim, deu-se na costa, portanto, os sismos, no nosso caso, África ou Angola, eles têm uma atenuação baixa. Ou seja, as chances de sismo ocorrerem em nossa região, elas não é pouca. Portanto, por isso que a atenuação dela é baixa. Mas
há um problema muito perigoso. A sua propagação é longa, é extensa. Razão pela qual, né, tivemos o sismo a nível da costa, mas a propagação foi longa. Como é que um sismo deu-se onde deu-se, mas no próximo de Namibe, atingiu rapidamente Benguela, atingiu Huambo, atingiu Huila e algumas províncias mais vizinhas. Onde realmente o impacto ou a intensidade foi maior, foi no caso, em Benguela, né, que tive recentemente, e não só, vamos também, mas em Benguela, onde a intensidade, né, foi maior, que rondou por volta de 4 na escala de Mercalli. Portanto, depois vamos perceber essa questão das escalas também. Nós aprendemos a ver que a partir de 6 ponto alguma coisa na escala de Richter acabam por ser os mais perigosos. É uma realidade que vamos acompanhando noutros países. Preocupa-nos ver isso acontecer em Angola. Vamos perceber, ouvindo Gomes Mucanza, que é mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica e também docente universitário, o que é a ciência diz sobre estes fenómenos? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Leda. Boa noite aos telespectadores e boa noite aos companheiros de painel. Eu vou tentar dar aqui uma explicação com português assim um bocadinho mais simples, sim, para que as pessoas possam entender. Como disse o engenheiro Francisco, sismo é abalo, tremor. Quando se dá em mar é maremoto, quando se dá em terra é terremoto. Por exemplo, se eu sacudir aqui essa mesa, vocês vão ver que a água mexeu, porque eu acabei de liberar energia sobre a mesa, e essa energia se propagou até o copo e fez o copo tremer, não é? Na prática, quando acontece um sismo, é exatamente isso. A energia é liberada em algum ponto da superfície da Terra e depois ela se expande. Quando encontra as zonas mais viscosas, a propagação é mais lenta. Quando encontra as zonas mais rígidas, a propagação é muito mais rápida. Agora, do ponto de vista geral, se nós tivermos que fazer um enquadramento, as causas mais gravosas de sismo, que é a fricção de placa, nós estamos numa zona numa zona de distinção, né? Porque as placas, só para posicionar os telespectadores, se você pegar um ovo fervido e partir as cascas, você vai ver, sem desfazer ele, você vai ver que o ovo vai ficar com várias fraturas, não é? É mais ou menos como está a superfície da Terra, aquela pilha de fraturas. Só que essas fraturas, que são chamadas de placas tectônicas, na superfície da Terra não estão estáticas, elas estão em movimento. Tem uma zona em que separa, que nós estamos a chamar aqui a zona de distinção, que é onde Angola está, porque a margem do Atlântico é a zona de distinção, e tem uma zona de compreensão, por exemplo, lá do outro lado do Pacífico, onde as placas estão em choque. Então, o que vai acontecer? Nas zonas de distinção, a probabilidade de ocorrer sismo de alta magnitude é baixa, mas não significa dizer que não exista, e nas zonas de compreensão, a probabilidade de existir sismo de alta magnitude é muito mais alta do que na zona de distinção. Então, como nós estamos na zona de distinção, temos uma certa calmia. Então, nós podemos ficar longos anos sem sentir os sismos ou terremotos. Não significa dizer que eles não estejam a ocorrer, ainda que em magnitude muito baixas, porque é o que acontece. Eles estão a acontecer, mas em magnitude muito baixa. E por que conseguimos sentir agora? Ok, o que se passou agora é que a magnitude foi, ainda que seja moderada, neste caso foi acima do que é registrado até hoje. Nós em off estávamos a conversar aqui com o engenheiro Francisco e por acaso até perguntei a ele se esta de 5.4 foi o mais alto que já foi registrado em Angola e penso que é isso que aconteceu, né? Sim, segundo o que se tem registro, os né? dados que o INAME tem registrado. Instrumental, sim, porque... Mas pode terminar para okay. Entramos noutros pontos. Sim. Boas. Então, quando o que se passa este foi de alta magnitude, o máximo que foi registrado até hoje. 5.4. 5.4, ok. Que foi registrado, não é? Então, que é o que se tem conhecimento. E por isso também, sendo o mais alto que foi registrado, é provável que a população sinta mais. Mas nós tínhamos como medir isso antes? Tínhamos condições técnicas para medir a capacidade ou a potência destes fenómenos?
Angola já estava preparada para isso? Não percebi. Do ponto de vista técnico, Certo. portanto, a informação que foi passada agora é de que o terremoto que se sentiu foi o mais forte até agora registrado no país. A questão que eu coloco é se nós tínhamos capacidade para medir a força, a potência dos tremores, dos terremotos que já aconteceram, para poder comparar. No passado, digamos que não é? Porque acho que é do vosso conhecimento que o governo de Angola, por intermédio do Ministério das Telecomunicações e Comunicação Social, há um investimento no qual surgiu o plano do INAMET de aumentar o número de estações. Nesse momento temos 5 estações sísmicas. Quantas é que existiam antes? Digamos, no passado já havia algumas estações, mas que depois, devido às condições próprias foram se desgastando. Exato, portanto, mas nesse momento... Mas quantas é que estavam a funcionar antes desta reabilitação e apetrecho feito ao INAMET? Digamos, antes tínhamos 2 ou 3. Tínhamos a do Lubango, tínhamos a de Cachito e tínhamos também a do Biema, e depois, devido a alguns raios, não é, danificou-se, portanto... Quantas é que estão a funcionar agora? Neste momento temos 5 estações, não é, a funcionar em sua plenitude, que foram instaladas a nível de Cachito, a nível de Conda Sul na Gabela, a nível do Mochico no Luena, a nível do Dundo, no Norte que é Dundo, e não tem erro, também na Huila. Portanto, as 5 nesse momento estão, desde o ano passado, desde março, estão em pleno funcionamento, e brevemente vamos inaugurar mais uma na Cala, no Ambo, para tentarmos, não é, aumentar a rede. Aumentando a rede, vai nos permitir estudar melhor os sismos de magnitude baixa, tal como fizemos muito bem o engenheiro, porque os sismos de magnitude baixa chegam a ser os mais importantes. Por quê? Isso aí a pergunta, por que estes de magnitude baixa são os mais importantes? Porque esses são mais frequentes. Os sismos raros, em qualquer parte do mundo, os sismos de magnitude de 6 para cima, são raros. Todos os dias registramos sismos de 4 abaixo, mas os sismos de 6 para cima, a nível do mundo, são raros. Todo sismo forte é raro, em qualquer parte do mundo, mesmo em zonas ativas. Mas os sismos moderados são frequentes. Por que são frequentes? Tem que entender o interior do globo, porque o nosso globo interior é dividido por 3 camadas, que é a crosta, o manto e o núcleo. O manto deve ter manto superior e inferior. O manto superior ele é viscoso, e a crosta, como fizemos muito bem o engenheiro, a crosta circunda diante do manto. E é ali onde as energias, onde o magma tende a acender a superfície. Portanto, são sismos que os baixinhos são sismos que são frequentes. Acontecem e às vezes nós nem sentimos, nós cidadãos... Sim, mas os equipamentos registram. Por exemplo, só para o vosso conhecimento, sim. Dia 10, às 13h20, registramos o sismo no Lubango, de 3.3. Dia 10 foi ontem. Sim, exato. Um sismo de 3.3 no Lubango. Registramos. Portanto, esses sismos são frequentes. O INAMET registra todos os dias esses sismos. É claro que muitas das vezes os sismos de maior magnitude é que procuramos divulgar. Mas todos os sismos de magnitude baixa a gente procura meter na base de dados. Só para dar continuidade, portanto, há um investimento no parte do governo nesse âmbito. Podemos olhar para a questão do investimento daqui a pouco, certo. Engenheiro. E peço desculpas por interrompê-lo, mas é um processo que vamos falar só para ouvirmos os outros intervenientes que ainda não se pronunciaram ao longo deste debate. Carmo Montenegro é do Centro Universitário. Eu falava há pouco com o mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geofísica, Gomes Mucanza, sobre a forma como a ciência olha para estes fenómenos. É do Centro Universitário. O que é que Angola tem feito na academia para passar esta informação, para instruir angolanos que possam trabalhar também neste setor? Ok. Leda, eu vim para este debate porque quando eu assisti o debate na televisão parceira, onde 2 colegas que estão aqui neste painel estiveram presentes. Sim.
eles trouxeram ali algumas novidades em que eu gostaria de rebatê-los. Faz favor, que E questões são também, estas? bem, vim para aqui porque pensei que eles trouxessem dados novos sobre este sismo. O que ocorreu há uma semana. Exatamente. E por isso é que eu preferia até que eles falassem para eu ouvir, porque pode ser que estejam a trazer novos dados. É axiomático, inquestionável, e a ciência assim o diz, que nós estamos numa placa tectónica estável. Angola é um país que está numa placa tectónica estável. Não, relativamente estável. Eu não vou discutir conceitos consigo, Exato, está bem? sim, sim. Vou-lhe dizer que eu tenho licença para falar sobre isto, porque sou licenciado sobre isto, Certo. ok? Portanto, não quero que tentes contestar conceitos que nem sequer é honesto, está bem? Tem que haver alguma honestidade intelectual. Sim, mas Ok. sabe que no debate as pessoas têm pontos de vista. Claro Sim, que este ponto de vista deve ser... mas digo-lhe portanto, que nós temos, com base no conhecimento, mas vamos ouvi-lo. temos, Sim, sim. a ciência diz-nos, isso já está estudado, que temos dois tipos de sismologia, ou atividade sísmica. A atividade sísmica natural e a atividade sísmica antrópica. A atividade sísmica antrópica ou induzida. Pode fazer O a distinção sismo- entre uma e outra? A atividade sísmica natural são a atividade sísmica em que a placa tectónica está em atividade, De forma ok? natural. De forma natural. Portanto, nós temos os sismos tectónicos e os sismos provocados por vulcanismo ativo. A atividade vulcânica provoca sismos, ok? E a atividade de rearranjos da própria placa tectónica, que ela está sobre energia, como disse e bem ali o docente Gomes Mucança. Portanto, o que eu noto e o que leio, vou lendo das notícias que o INAMET faz sair para fora, e acabei de ler antes de vir para aqui, para este debate, são várias atividades sísmicas que Angola foi tendo, no Lubango, no Xongoroi, etc., tudo com 5.1, 5.4, 5... Quer dizer, vejam os valores. 5.1, 5.4, 5.3, bom. E acabou de dizer-me agora o colega do INAMET que eles só têm 5 estações sismológicas. E estas 5 estações sismológicas são novas, não? Deve estar, São novas. portanto, são novas. Finalmente foi reestruturado há uns 2 anos. Certo, Corrija se exatamente. estiver errado. Bem, então como é que eles escolheram esses dados? Ok? Os dados foram colhidos por sismógrafos ou foram colhidos ou foram dados na escala de intensidade? Ok? Portanto, algumas dúvidas pairam sobre este sismo. Garanto-lhe, eu não tenho dúvidas, e vou-lhe dizer, como disse alguém há tempos atrás, e raramente me engano, que esta atividade sísmica é induzida. Foi uma atividade sísmica induzida. Significa que foi provocada, teve ação humana. Provocada, teve ação humana. E esta, Por que é que diz isso? digo isto porque, sabe, foi a 142 quilómetros da costa, não foi? Sim, É os dados, 142 quilómetros. 142 quilómetros da costa. Numa zona em que, neste momento, há muita atividade de prospecção petrolífera. Okay? Portanto, o que pode estar ali, o que poderá ter acontecido é, tanto, injeção de água através de poços profundos. A injeção de águas através de poços profundos pode provocar um sismo daquela magnitude. Ou até a escavação de minas subterrâneas.
tanto o país ao lado, a Namíbia, como Angola, têm uma atividade de prospecção naquela área. E eu não tenho dúvidas que esse sismo tenha sido provocado por atividade induzida, por indução. E digo-lhe isto porque toda atividade geológica do mundo temos os que nós chamamos os caçadores da atividade sísmica e os caçadores da atividade vulcânica, geólogos do mundo, que se organizam no local onde houver um sismo, todos se deslocam para lá. Você vai ver que no dia seguinte os voos para aquele país estão praticamente quase lotados. Para compreender o fenómeno. Para compreender o fenómeno, são os caça. Tal como há os indivíduos interessados em várias outras coisas. Em várias outras coisas, também tens geólogos que se interessam por esta atividade sísmica e atividade vulcânica. Eu próprio estive em Cabo Verde em 2015, não? Em 2015, quando houve atividade vulcânica, e vi o movimento de turistas científicos que iam para lá só para ver o vulcão de Cabo Verde. O que é que eu fiz? Consultei alguns colegas meus, até portugueses, se ouviram falar desta atividade sísmica. E veja, ouviram, mas não têm interesse. Quer dizer que não tem interesse geológico. Não havendo interesse geológico, é porque sabem todos que não é característico de um sismo normal. Um sismo normal tem indicadores. Sismo premonitórios e réplicas. Este sismo nem teve sinais premonitórios nem réplicas. Ponto 2. Um sismo a 142 km para dentro do oceano automaticamente vai movimentar águas. Vai movimentar águas. Vamos ter uma espécie, como diz o professor, como disse aqui o colega do INAMET, uma espécie de tsunami. Uma espécie de ondas a baterem nas praias. E não se resistou a isso. Portanto, tenho dúvidas que este sismo seja natural. Os dados que o INAMET avançou são muito parcos para a gente analisar. São dados muito frágeis para nós analisarmos realmente a característica deste sismo. Portanto, o INAMET deve trabalhar mais esses dados para depois nós termos a certeza o que é que se passou concretamente com este abalo. Benguela tem sismógrafos? Não tem. Pelo dado que deu, não tem. Namibe, não tem. A Huila tem. É novo. Este 5.4 foi registrado onde? Em que aparelho sismológico? Em que província? Na Huila? O que está mais próximo? Está a perguntar? Posso responder ou queres que eu explique? Não, está a perguntar. Ao menos posso explicar, não é? Sim, vamos ouvir o INAMET, porque o INAMET está aqui. O INAMET é a instituição que nós temos que cuida destas questões. Portanto, não é? Engenheiro Francisco Canhanga. Eu, para além de especialista em sismologia, também sou geólogo. Sou para o conhecimento e também sou engenheiro de petróleo, no qual também tenho um bom background. Portanto, esse sismo não foi um sismo natural. Não é? O INAMET tem 5 estações sísmicas. O que é uma estação sísmica? Uma estação sísmica é uma estrutura no qual tem um sensor que é instalado a uma certa profundidade. Por sua vez, esse sensor é acompanhado mais para cima com um centauro. Centauro é um equipamento que converte os dados analógicos em digitais. Depois temos um router que, por sua vez, emite os dados a um data center. Nós temos no INAMET um data center no qual recebe todas as informações vindas de todas as estações. Portanto, não é? Quando o sensor registra qualquer movimentação a nível do interior, rapidamente, se o sismo for de magnitude de 4 para cima, todos eles
a nível nacional registram. Mas quando digo 4, o sismo inicialmente não é 4, não. Quando a gente recebe o sismograma, se aqui dentro como ela ia mostrar, os sismogramas, nós recebemos o sinal das ondas. Eles são caracterizados por ondas. Ondas P's, ondas S, ondas L's e aí adiante. Portanto, o primeiro sinal que recebemos numa estação sismográfica é a onda P. É a primeira onda. Depois temos a onda secundária. Portanto, nós analisamos a distância das ondas todas elas, tanto da primeira estação a receber, da segunda e aí em diante. E nesta análise que vocês fizeram? Calculamos a distância das ondas P e S de todas as estações e é assim que depois determinamos as suas amplitudes e conseguimos determinar qual foi a magnitude de um sismo. Primeiramente é detectar o evento. Inicialmente ainda não sabemos qual é essa magnitude. Primeiro determinamos, houve aí um sururu em algum sítio. E rapidamente fizemos as análises todas. Não é? Tanto O INAMET tem pessoal qualificado para o fazer? Tem. Pessoal, eu que estou a falar diante de vocês. e humano. Eu que estou a falar diante de vocês, sou especialista nisso e trabalho nisso. Tá? Eu trabalho nisso. Portanto, primeiro determino os dados de uma estação, depois vou na outra e assim diante. E depois faço uma compilação de todos esses dados para poder obter a sua localização e a sua magnitude. É o que eu faço. Foi o que fez Sim, também foi o que eu fiz. E eu convido mesmo, não é tanto cá o caríssimo professor e quem tiver dúvida realmente que visite o INAMET e veja o que a gente tem em termos de infraestrutura e mesmo em termos de pessoal qualificado. E qualificado. Tá? Portanto, nós fizemos as compilações de todas as estações e procuramos determinar a primeira coisa. Houve um sismo. Depois, procurar saber qual foi o seu epicentro, o seu hipocentro e determinar a sua magnitude. Por que eu digo que os sismos em Angola são muito perigosos? Angola realmente está numa situação relativamente estável, está como fez muito bem o engenheiro. A placa africana manteve-se intacta, mas há uma a afastar e a outra aí é a se aproximar aqui, que vai para outra. Mas Angola é bem caracterizada por algumas falhas profundas. Essas falhas provavelmente têm sido a razão das existências dos sismos. Nós temos falhas, quando falamos de falhas, estamos a falar de afastamento de placas tectônicas. Então, essas falhas provavelmente têm sido a grande causa de muitos sismos que temos tido em Angola. Portanto, temos um corredor muito famoso que é formado por duas grandes falhas, que é o do Lucapa. E as províncias que nesse corredor atravessam têm sido fustigadas. Lucapa na Lunda Norte. Sim. O corredor começou lá e terminou aqui na são duas falhas que são oblíquas ao país. Elas criam uma espécie de corredor. Mas há alguma razão específica para que isto aconteça? Sabemos que a Lunda Norte é uma província diamantífera e, portanto, terá alguma coisa a ver, não? Não, isso tem a ver com o processo de orogenia que o globo sofreu no passado. A orogenia originou, porque inicialmente, segundo a ciência, o globo era um só, depois separou-se, Gondwana, Laurasi, tudo isso, e deu-se os atuais continentes que temos hoje em dia. Porque foi assim que a ciência explica isso. E nesse processo de formação é que surgiram as falhas. Por exemplo, a nível da costa, temos uma falha muito profunda, que é uma falha periocênica, a nível de toda a costa angolana. Temos mais duas falhas a nível do norte, e depois temos essas duas grandes falhas. Portanto, estas falhas colocam Angola como um fator de risco ou propenso aos terremotos? Propenso a sismo de magnitude baixa, até então. Magnitude baixa. Porque se você vê as províncias que normalmente têm tido sismos, Namibe, quando a sul uma série de sismos, Lubango, Ide, Lubango, Benguela, Uambo, Bié, tem tido muitos sismos e estão nesse corredor. Atenção, Bengo também, porque o ano passado eu estive no Namangongo, que também fui lá estudar o sismo que também ocorreu a nível de Namangongo.
Portanto, não é? É isso que nós fizemos a nível do INAMET. Recebemos todos os dados, populamos estação por estação e conseguimos determinar, não é, o sismo. Normalmente, né, tanto mais que o objetivo é aumentar o número de estações para termos uma rede mais densa. Ao aumentar o número de estações, vamos poder estudar melhor o sismo de magnitude baixa. Mas essas estações, engenheiro, estudam apenas quando ocorre o terremoto, o tremor de terra, ou existe a possibilidade de prever que isso vai acontecer? Tecnicamente ou cientificamente, ainda não é possível prever o sismo em qualquer parte do mundo. Mesmo em discussões com outros especialistas do IPMA, não é, do Instituto Português, tecnicamente ainda não é possível prever sismos. O que dificulta mais... Deixa-me terminar. Sim, sim. Tecnicamente é possível prever sismos, especialmente se for primário. Fala muito bem o professor, não é? Agora, quando temos um sismo de magnitude forte, que é de 6 para cima, tendência é esses sismos terem réplicas. Os de 5 não, mas os sismos fortes, tendência sempre, pelo historial da região, é ter réplicas. Então, só os fortes têm réplicas? Sim, normalmente com as réplicas, já com um historial, com um bom historial, já sabe não. Não é? Normalmente a réplica vai ser assim, então já conseguimos prever, dizer, olha, daqui mais que uns minutinhos, nos pontos A, B, C e D, teremos réplica. Por exemplo, o nosso caso em particular, eu em discussão com homens do IPMA, é muito mais perigoso. Como estamos numa praia praticamente estável, que podemos estar descansados inicialmente. Portanto, a nossa placa africana, aí o engenheiro pode depois dar um subsídio. Nós estamos no escudo que são bem cristalizados praticamente. Então, nessas placas, o sismo é mais perigoso, porque a sua atenuação é baixa, o risco de termos sismos é pouco, realmente, sim senhora, mas quando ele ocorre, a sua propagação é longa. Não sei se posso, só para dar o subsídio. Porque não é Vou deixar, porque não é possível, não é, por exemplo, imagina que o sismo seja natural. Eu, após o sismo, tive algumas experiências. Eu cheguei ontem de Benguela, por exemplo. Tive no AMP. Cheguei ontem e fui colher porque quando colhemos o dado instrumental, que é a nível do nosso laboratório de equipamento, depois precisamos ter os dados, a intensidade, que é dano local, que é em conversa com as populações, que sentiram, que viveram o abalo. E eu tive contato com essas pessoas pela primeira vez e foi algo realmente que as pessoas sentiram e viram que realmente o fenômeno, uau. Por exemplo, eu tive, há pouco, como eu estava aí com os engenheiros, estive no aeroporto de Catumbela, a torre de Catumbela mexeu, eles tiveram que correr mesmo para baixo, que estive no hotel Mumbata, andar de cima, mexeram então, porque, quando se fala num terremoto numa escala de 5.4, que se parece leve, não é tão leve. Deixa-me só terminar. Mexeram porque, como a nossa placa africana, digamos, ela é bem cristalizada, tendência é a base manter ligeiramente estável e a parte de cima ficar tipo um pêndulo. Por isso que os edifícios maiores mexeram. Tanto o prédio em Benguela do Aliete, o teu Mumbata, eu virei para o Benguela, estive na Ganda, algumas casas mexeram, no Ambo também, no governo do município também mexeu, portanto, foi um dado convincente que os sismos, como ele tem atenuação baixa, mas a sua propagação foi longa, infelizmente. Ele deu-se na costa, então a costa não foi muito bem, mas foi na costa e teve essa propagação toda que ele teve. Eu já vou ouvir o professor Carmo Montenegro, que quer intervir em relação a isso, mas antes precisamos ouvir também o subcomissário bombeiro Edson Domingos, é diretor nacional de redução de risco de desastres. Fica mais difícil, senhor subcomissário, já que não há possibilidade de se prever estes fenómenos, fica mais difícil para os bombeiros intervir, ou não?
Bem, eu acho, Boa noite, mais antes uma de vez, qualquer boa coisa. noite. Obrigada. E boa noite mais uma vez aos companheiros de painel. Pronto. Se calhar eu punha este ponto numa outra perspectiva. Depois de ouvir o engenheiro Francisco e o professor Montenegro, parece que temos um trabalho fácil, então. Mais facilitado. Por que é que diz isso? Se a nossa placa é estável, então eu acho que o nosso trabalho também tem pouco ou nada a fazer. Mas talvez não seja assim. Talvez não seja assim porque quando queremos entender este fenómeno do sismo e os impactos que ele tem, temos que ali ter cuidado de identificar alguns elementos importantes que influenciam significativamente para que ela efetivamente se traduza em algum dano no território em que ela ocorre. Deste ponto de vista, podemos encarar o primeiro ponto o seguinte: qual é as características urbanísticas e arquitetônicas da zona em que ela ocorre? Depois, analisarmos como é que estas populações interpretam, entendem, lidam com este tipo de fenómeno. A partir dali, podemos determinar o impacto que isto poderá representar naquele local. E, naturalmente, com base nesses indicadores, podemos nós medir o grau de dificuldade ou não que o Serviço Nacional de Bombeiros, enquanto instituição que trabalha na prevenção e na redução de risco, igualmente na resposta quando ocorrem fenómenos extremos, que ele poderá ter. Leda, deixa-me dizer, os sismos, enquanto fenómeno que ocorre na Terra portanto, os seus impactos são sempre complexos de lidar. Lidar porque eles são fenómenos intensivos. Eles são repentinos, com elevados danos, quer às pessoas, quer às infraestruturas, ou então a todo um edificado construído. E para isto, a característica deste conjunto edificado determinará o grau de dificuldade. Se considerarmos o nível máximo, dizia o engenheiro Francisco, que o último sismo que tivemos de magnitude de 5.4. Portanto, já sentiu-se, os relatos, né, segundo passado por ele, alguma população já manifestou-se preocupada, umas porque nunca o sentiram, outras porque não sabiam como lidar, e outros até conheciam o fenómeno, só não sabiam até que ponto isto iria propagar-se ou então até que ponto podia ter algum efeito. Portanto, a nossa ação sempre vai se basear nisto. Qual é a característica da zona em que ocorre? Por exemplo, vamos supor, como sabe muito bem, o parque que é edificado em Angola, grande parte dela, do ponto de vista habitacional, é precário. Sendo precário, isto, num sismo de elevada magnitude, pode representar um perigo muito grande, por um lado, e por outro lado, as características urbanas, quer a forma como as populações poderão lidar com o fenómeno é bastante complexa. Aí cito, temos bairros, a maior parte do nosso ambiente urbano e até arquitetônico, mais de 60%, era precário, como dizia, cujo sistema de construção não é fiscalizado, não é revisto, não há uma entidade que aprova os projetos habitacionais, né? Tem muitas vezes há projetos de políticas públicas ou de obras públicas de grande magnitude em que quem devia, de facto, supervisionar, aprovar, não o faz, ou se o faz, talvez não o faz obedecendo algumas normas estabelecidas para aquele tipo de infraestrutura. Portanto, o que leva também a pensar que, por estarmos como diziam os que me consideram, estamos numa zona relativamente estável, naturalmente será difícil, a princípio, os códigos de construção preverem ou, de antemão, terem aí estabelecido as normas de construção que obedecem
a questão sísmica, ou que tem atenção à questão da atividade sísmica. Mas por esta altura já fará sentido termos algum cuidado em relação às construções que vão sendo feitas daqui para a frente? Já vamos tarde. Há de entender que até mesmo os edifícios na zona urbana, bem, podemos dizer, melhor urbanizada, zona melhor urbanizada, grande parte deles, ou se não quase mais da metade, vem da época colonial. E estes, muitos deles, a sua manutenção é precária e apresentam grandes risco de ruína. Risco de Nós falamos sobre isso a desabamento. semana passada e são acima de 164 edifícios catalogados como correndo esse risco. Catalogados. Isto não só... ele não é só derivado por fato de manutenção. Também os edifícios também têm sofrido transformação no seu sistema de funcionalidade. Ou seja, na sua ocupação. Ou seja, são transformados. Edifícios com uma determinada função são transformados em outras são acrescentadas sobre ela mais estrutura, cria sobrecarga. Esta sobrecarga, quando há estes abalos sísmicos, poderá ter o impacto muito grande sobre esse edifício. Ou seja, o risco de desabamento é maior. Portanto, ali pode-se calcular que ao desabar os edifícios também poderá ter danos humanos, porque lá vivem pessoas, ou então algumas pessoas utilizam, não é? Portanto, aí podemos ter mais ou menos a noção do que é que pode ocorrer. Portanto, como dizia inicialmente, a tarefa poderia ser fácil na perspectiva de que foi abordada aqui anteriormente, mas a mim, particularmente, como especialista nessa área, acho que não. Não será fácil. Há desafios que vêm e que temos que ter atenção, e a nossa abordagem deve ser bastante cuidadosa, porque muitas vezes a percepção do risco que se tem quando imbuído no excesso de confiança, de conhecimento, o torna severamente em risco de tal fenómeno. E, Leda, desculpa, só para, não é, a comunidade que eu não frisei, por exemplo, com relação ao sismo induzido, que é provocado pelo homem, o maior até então registrado foi de 4.1. De 4.1, isso na escala... Engenheiro, vou interrompê-lo por um minutinho, só para dizer que o jogo terminou, Angola empatou com os Camarões a 1 bola. Parabéns. Eu não sei se é um bom resultado para nós, se nos vai permitir. É bom? É bom, sim. É bom. Temos os 2 pontos de distância. Exato, é bom. Portanto, Então, o induzido que até então se registrou foi uma mina de ferro, foi de 4.1 na escala de Richter. Agora, por exemplo, há um dado aqui que eu quero partilhar, porque eu caminho muito para Angola. Eu sou geólogo, caminho muito para Angola e eu conheço uma boa parte do interior do sul de Angola. E para quem conhece Benguela, para quem conhece o Huambo, Kwanza Sul, depara-se com muitas elevações. E são materiais vindo do interior. Quando eu deparo com elevações, rochas que estavam lá embaixo, ou estão a florar, diz uma coisa, e o engenheiro pode muito bem rematar o que é que diz isso. Quando uma rocha do manto está a florar, o que é que isso nos indica? Nos indica que houve uma atividade tectônica. Ou seja, há sinais que nós, leigos, não Sim, é só ver nós geólogos, o tipo de material que você vê à superfície, logo que diz que aí no passado houve tectonismo. Se houve tectonismo, não podemos afirmar, tal como disse muito bem o engenheiro, que nós somos, a placa é assim, ponto final, não. A ciência é dinâmica. Portanto, eu posso dizer que não, Angola não há sismo, e de repente se você dizer não, o Canhanga não é mentiroso. Portanto, por isso nós, no momento das abordagens, dizemos que provavelmente a causa é tectônica. Claro que merece de maiores estudos, maiores dados, a rede é nova realmente, precisamos testar a rede durante uns 5, 6, 7, 10, 20 anos. Calibrar os... Exato, calibrar durante esse tempo todo. Temos que aumentar a rede, sim senhora,
para melhor estudarmos os sismos de magnitude relativamente baixa. Então, precisamos de um estudo, mas tudo isso tem que ser acompanhado, tal como disse muito bem o Gênio, com os aspectos todos que temos que ter em conta. Temos que ter um trabalho informativo. Eu há pouco mostrei a eles um relato de Benguela, na Torre de Catumbela, no qual são militares formados e capitães e pilotos, que correram da torre, parecia loucos. Não sabiam. Houve um pânico. Sim, nós passamos uma mas estamos reportagem a falar também com a de nossa militares, equipe pessoas que prestam socorro às populações. E correram Ou seja, dispersos. o desconhecido gera... Exato, tanto mais que havia avós que tinham que aterrar em Catumbela, não aterraram porque não havia ninguém na torre. E ao mesmo tempo, na Ganda, Deus mesmo fenômeno, ao mesmo tempo na Huila e no Huambo. Aliás, conhece a distância entre Benguela e Huambo? Huila e Huambo, por exemplo, quando eu sou... Pelo menos de carro, eu quando caminho de carro, exato, mas é mesmo distância. É mesmo distância, então, portanto, as chances de ser um sismo indústria, na minha ótica, posso estar errado, são diminutas, portanto, não é? Razão pela qual, não é, nós e na MET, não é, diante das análises todas que fizemos, não é, determinamos os sismos, não é, que é um sismo instrumental e aquela magnitude. E não só na MET, também a Rede Mundial dos Estados Unidos, a Rede Mundial do Brasil, também detectaram o mesmo fenômeno e na magnitude de 5.1, que é compreensível porque eles têm os sensores distantes. Atenção, os nossos sensores que nós temos são de banda larga. Em qualquer parte do globo, todo sismo acima de 5 para cima, eles registram. Todo sismo, em qualquer parte do mundo que ocorrer, Brasil, Argentina, qualquer sismo que ocorrer acima de 5, tal como eles também, qualquer sismo que ocorreu, esse que ocorreu aqui, Brasil registrou, América registrou, Síria nos Estados Unidos, só que eles registraram um pouquinho mais para a costa, mais para Benguela, que muitas das vezes, devido aos cálculos de epicentral, por aí fora, muitas das vezes esses erros é compreensível, a gente vai corrigindo, é mesmo um estudo, porque detectamos, sim senhora, vimos que o valor inicialmente dessa análise é aquele, mas cara, ainda estamos a tentar, porque o sismograma que a gente estuda, procuramos muito bem as marcações das ondas P, S e L, das amplitudes, nós vamos repetindo, porque normalmente o sismograma, o primeiro sinal é a onda P, depois tem as S, que elas variam muito, a primeira S, a segunda S, então isso tudo tem que ser bem estudado. Ou seja, os dados precisam ser vistos e revistos. Exato. Para serem apurados também. É assim que a ciência funciona. Hoje ou amanhã nada é absoluto. Hoje ou amanhã digo que essa rocha é do manto sedimentar, mas pode ser é metamórfica. E ele sabe muito bem disso. A ciência não é absoluta. Hoje eu posso dizer que não, aqui a falha é assim, é do tipo normal, mas posso dizer que a falha é do tipo inversa. Portanto, não foi só Porque os estudos apurados fazem-no. Não foi só um que registrou o sismo, não. Isto é sofredor. Exato. Não foi só um que registrou o sismo, não. Está a ser sofredor. Porquê que está a ser? Porquê que diz que está a ser sofredor? Este debate está a ser sofredor. Bom, mas deixe-me só dizer a Leda o seguinte. Nós temos duas grandes falhas, como disse o engenheiro, Francisco, que são oblíquas mais ou menos a Angola. E os registros sísmicos ao longo desta falha, portanto, elas vão deslizando. Sempre que houver atividade sísmica no Congo, no leste da África, portanto, na zona do Vale do Rift, que apanha o leste da República Democrática do Congo, que é uma zona de atividade sísmica ativa. E, além da atividade sísmica, atividade vulcânica. Okay? Portanto, sempre que houver uma atividade sísmica naquele local, portanto, a nossa falha vai se movimentar também, ao longo destas duas grandes falhas que temos, portanto, que é o tal corredor do Lucapa, vai se movimentar e vai provocar sismos de pequena intensidade, depende da magnitude do sismo que ocorrer precisamente na zona do Kivu. Aquela zona, repara, por exemplo, ainda há dias houve um sismo lá, na zona do Kivu. Aquela zona
é uma zona ativa, do ponto de vista sismológico e do ponto de vista vulcânico. Tá? Portanto, é só ler e vai ver o que é que se passa na zona do Vale do Rift africano, portanto, no Oriente da África. Aquele sismo é o único, aquela zona é a única zona próxima de Angola com atividade sísmica. Permanente. Permanente. Portanto, está ativa. A África tem um segundo ponto de atividade sísmica, que é a zona de choque entre a placa africana e a placa Euroásia. Sim, sim. Ok? Portanto, por isso é que Marrocos, aqueles países todos daquela área, muitas das vezes têm problemas de sismos, porque a placa africana bate na placa Euroásia e este bater, portanto, interplacas, é que vai provocar naquela zona alguma atividade sísmica de alta intensidade. As atividades sísmicas em interplacas, que são as atividades que a gente registra, por exemplo, em Angola, são interplacas, intraplacas, são atividades sísmicas provocadas, por exemplo, desmoronamento de rochas, por exemplo, maciços montanhosos que por vezes por dentro é oco e há ali uma descompensação e a rocha cede, a rocha cai e provoca precisamente estas atividades sísmicas, microsísmicas que a gente vem assistindo e vamos continuar sempre a assistir e ter. Agora, histórico de atividade sísmica num país como o nosso não faz sentido e, desculpa, não vamos estar aqui a ensaiar a ciência. O Brasil, que é um país também estável do ponto de vista sísmico, veja, registra por ano 20 sismos de magnitude 2 a 3. Mais ou menos, 20 a 30, 20 de magnitude 2 a 3. Para aí os 5 de magnitude 5 a 4, 3 a 5, 3 a 6. Um sismo superior a 7 de 15 em 15 anos, às vezes passa, o período de retorno ultrapassa isso. Mas veja que o Brasil está numa placa, apesar de estar numa placa estável. Do outro lado tens, por exemplo, o Chile, ok? Que está numa zona ativa, porque a placa bate. Ali é uma zona de choque de placas. Por isso é que o Chile sofre bastante com atividade sísmica. Agora veja, se esta placa, o Brasil está aqui, se esta placa vai batendo aqui, era natural que o Brasil sofresse muita atividade sísmica, mas não tem atividade sísmica. Angola, distante de zonas de sismo ativo. Falar-me que é assustador ter sismo e que os nossos serviços de resposta têm que estar preparados para... Tem outros riscos mais preocupantes para atender a atividade sísmica. É verdade que as escolas, os sismos devem ser ensinados nas escolas. Sim. Ok? Desde que a nossa criança esteja preparado para uma atividade sísmica, para não haver pânico, né, que houve, como houve, isto deve ser ensinado. E eu penso que até no currículo escolar. Não devia. Está, atividade sísmica, está. Geografia. Na geografia. Sim. Portanto, a atividade sísmica, a atividade vulcânica, está nos currículos escolares. E também está como prevenir. Está lá nos livros, eu ainda há bocado li. Okay? Nas nossas crianças, as nossas crianças dão isso na escola. O problema é qual é a preocupação que o professor tem em dar isto com maior profundidade. Isto sim é o que temos que explicar aos professores. Atenção, que nós temos também alguma atividade sísmica, de pequena intensidade, mas que pode apanhar as pessoas desprevenidas. Na zona do corredor das duas falhas,
Caxiungo, Xunguroi, aquela zona do Bié. Certo. Sim. Porque vamos ter ali sempre atividades de pequena magnitude ou de pequena intensidade, constantemente, porque está lá as duas falhas. E em cima temos o Kivu, com a atividade sísmica e a atividade vulcânica ativa. Nós vamos, professor Carmo Montenegro, continuar a olhar para esta questão, esta e outras questões. Sei que o mestre Gomes Mucanza também quer intervir. O que acontece é que estamos em tempo de intervalo. Okay. Vamos cumprir o intervalo. Quando regressarmos, eu dou-lhe a palavra. Fica este compromisso para darmos continuidade ao tema que estamos a abordar esta noite. A atividade sísmica em Angola é o tema do debate livre. Faça connosco o intervalo e volte para darmos continuidade a este assunto. Estamos de volta ao debate livre, hoje a abordar a atividade sísmica em Angola. Temos vários convidados ligados a diferentes setores, mas setores importantes que nos ajudam a ter um bom debate e a compreender estes fenómenos a nível do mundo e, sobretudo, entre nós, uma vez que há uma semana registamos com alguma intensidade em algumas províncias de Angola, houve preocupação, houve pânico e há também esta preocupação da TV Zimbo de informar os nossos telespectadores para que não restem dúvidas e para que se registre alguma tranquilidade. É que quando estamos informados, normalmente reagimos melhor às situações que até parecem mais perigosas e preocupantes. E sabendo o valor da informação, nós estamos aqui para passar-lhe informação e conhecimento e ajudá-lo a digerir da melhor forma situações como estas, que acreditamos, elas podem ou não acontecer com maior ou menor frequência, mas sempre existe a possibilidade e é com base nesta possibilidade que nós estamos também esta noite a abordar esta questão, a atividade sísmica em Angola. Antes de irmos ao intervalo, eu dizia ao mestre Gomes Mucanza que no regresso lhe daria a palavra, porque queria intervir. Faz favor. Ok, Leda. Eu queria concordar em parte e rebater outra parte do comentário aqui do Dr. Carmo Montenegro. Pois é. Vamos lá especificar. Eu também, quando tomei conhecimento pela primeira vez na comunicação social do sismo, pelas reportagens que passaram, fui uma das pessoas muito cética, inclusive ignorei o assunto porque pensei que foi um pouco de histeria dos alunos da escola que foi mais visada, não é? E mais tarde, quando recebi o convite para vir para cá, para a TV Zimbo, então decidi me despir, né, do meu preconceito sobre o assunto e investigar mais. E fiz uma pequena pesquisa, inclusive com colegas que estão em alguma dessas províncias, e de facto o sismo houve. Eu penso que a existência dele é pouco discutível, porque ele aconteceu. Agora, a magnitude, se foi medido como deveria ser, se o epicentro está mesmo onde foi indicado, esses são pormenores que é mais discutível, porque a nossa base de estações para sismologia ainda é parca, e mais do que parca é recente. Exato. Então, provavelmente os equipamentos podem não estar com a devida afinação. Eu sou um dos que discorda muito com a magnitude de 5.4. Eu acredito que foi bem menos. E também discordo um pouco com o posicionamento do epicentro, porque a ser no mar e na zona do Namibe precisávamos de outros indicadores a confirmar, porque quando tens o sismo, ele não vai só numa direção, ele faz um raio. Certo. Então, As ondas de espalha. As ondas de espalha, exatamente. Então, tínhamos que ter outros pontos com outros relatos, inclusive no próprio oceano, sendo o epicentro lá, a nos dar esse detalhe. E, então, por isso é que realmente, quanto ao epicentro e a magnitude, eu sou uma das pessoas que realmente duvida muito disso, mas coitadinho do INAMET, permitam-nos essa expressão. O equipamento é novo, não tem a calibração devida,
essa conversa toda, vamos dizer assim, é meio que nova a nível de equipamento para fazer o estudo devido entre nós. Então, é possível que nos próximos dias, se calhar nos próximos tempos, vão afinar melhor o equipamento e dar uma resposta mais que consiga convencer mais o resto da comunidade científica a respeito da magnitude e do epicentro. Quais são as grandes dúvidas da comunidade científica em Só relação para aumentar, aos dados apresentados pelo este valor de INAMET? 5.1 não foi funcionamento, por isso eu frisei. Ok. Mesmo a rede americana também registrou 5.1, a rede do Brasil também 5.1, não funcionamento não. Por exemplo, a calibração está perfeita, está ok. Ok. Está ok. O que se passa aí, realmente falou muito bem, aspectos técnicos em termos de determinar melhor a distância epicentral, que deve ser, sim senhora, mais aprimorado. Isso concordo perfeitamente. A profundidade. Sim. Isso Até tudo. só deram o epicentro e não deram o hipocentro. Exatamente. Nós sabemos a superfície, mas não sabemos a profundidade em que o foco, né? exatamente. O sismo rapidamente é detectado, analisado e emitimos os dados primários, que nós posteriormente podemos corrigir isso ok, realmente falhamos, não foi por ali, foi mais por aqui, inicialmente, mas esse dado não foi só a nível nem quis buscar a nível mundial, também estão mesmo este dado. Portanto, em termos de calibração, estamos ok. É preciso confiar também, não é? Exato. Sim. Porque isso foi, A ciência não. foi calibrado. Confiar não é ciência. Não, mas confiar nos dados que estão a ser apresentados. Foi- Os dados Não, estão a não se ser pode apresentados confiar, com base deve-se na questionar. ciência. Sim, questionar. Mas o que se está a bom. dizer aqui pelo Deve-se engenheiro é questionar. que os dados não são apenas do INAMET, Sim, foram não- confrontados com outras Também, realidades e exato. apresentam os eu tenho resultados. dúvidas. Deu Ainda igualzinho. assim tem dúvidas. Tenho muitas O dúvidas. que é que vai fazer para sará-las? Não, o Continuar a investigar e ouvir outras- INAMET deve apresentar melhor os dados. Os dados são muito crus. É o que eu estou a dizer. No Os dados acionamento. são muito superficiais. Exato. Foram muito rasos na divulgação dos dados. Não tem por onde se lhe pegue. Para a gente fazer uma análise profunda, científica, os dados que o INAMET apresentou e que são públicos, não tem por onde se lhe pegue. Agora, o que eu estou a dizer, por isso é que eu disse, que eu vou àquele debate para ver, pode ser que o jovem do INAMET trouxe dados novos. É o que eu estou a dizer. Ok? Sim. Portanto, consegue refutar aqui que o sismo não foi induzido. Eu acredito que não foi também. Consegue refutar isto, mas não me consegue dar dados palpáveis que provem que é natural. Mas, como a ciência é feita por hipóteses, ele não deve ser perentório. O INAMET não deve ser perentório a apresentar dados. Coloca sempre um pé atrás. Ok? Porque a minha primeira análise desse sismo foi logo, isto é induzido. Porque 142 quilómetros da costa. Sim. Ok? Do Namibe, não de Benguela, do Namibe. Sim, normalmente. 142 quilómetros da costa. E depois? Você não tem movimento de águas? Então o sismo, houve sismo, houve propagação das ondas através das rochas e não houve na água? A água ficou parada, se a água está em cima, há bocado o professor mexeu no copo e a água mexeu. Então e a água não mexeu, por quê? Só a rocha que mexeu e a água que está por cima da rocha não mexe? É que você não tem dados sobre isso. Portanto, são dados que o INAMET deve consolidar e apresentar. Nós, ciência, estamos à espera. Sim. Porque é através deles que nós precisamos destes dados. A minha universidade está à espera destes dados. Engenheiro Francisco, E estes dados estão a ser apurados. e penso Sim, eu que sim, todas sim. as universidades em Angola, Porque nós- e a Faculdade de Ciências, está à espera dos dados. Porque nós primariamente nós analisamos os sismogramas, porque é a base da nossa análise. Então, nós analisamos onda por onda e ponto por ponto. Tal como muito bem frisou o engenheiro, são dados preliminares que a gente emitiu, porque o sismo é algo que não conseguimos ter que prever, mas que nós rapidamente temos que emitir, opa, houve um sismo, não é? Então há aspectos, não é, técnicos
não é? Por exemplo, a distância percentual, que nós estamos a rever ponto por ponto, se calhar está como precisou muito bem, ele pode tender mais para a costa, não para o oceano, porque realmente quando o sismo dá-se no oceano, é tendência que tem que criar mesmo um tsunami, é um processo normal, porque o sismo dá-se lá embaixo, que chamamos de hipocentro ou foco sísmico. E ele, quando assim da superfície, na sua vertical, é onde tem o epicentro, depois cria aquele raio de ação, fala muito bem, e o sismo tem essa característica. Tá? E, portanto, não é? A distância epicentral está a ser revista, sim senhora, se calhar pode tender mais para a costa, porque não é? Há cálculos feitos que deu mais para a Benguela. Tá? Portanto, ou mesmo na costa. Sim, sim. Ou mesmo dentro da terra. Exato, em vez de ser do mar. Sim, sim, foi porque para não mexer, para a água não mexer. Sim, quer dizer que ele deu mais, até pode ser em terra. Ele deu mais para a costa, mas porque isso é ciência, portanto, algo que nós estamos recapitulando, revendo e... Estão a apurar os dados. Sim, sim. Continuam a apurar. Aliás, o engenheiro disse que veio de Benguela, ou chegou ontem, sim, não é? chegando de Benguela para poder determinar, porque muitas vezes quando o sismo ocorre, nós calculamos os dados instrumental. Tem um dado não instrumental, que é inquérito às populações. Nós temos procedimentos de inquirir bairro por bairro, visitar municípios, aldeias, porque normalmente o que é que se passa, por exemplo, há um dado que eu posso partilhar com vocês. Muitas vezes nesse inquérito, quando o sismo for em terra, conseguimos determinar o real local do hipocentro. No momento onde dá-se o hipocentro, há um barulho. A terra cede, há sempre um boom. Por exemplo, quando eu estive na Mongongo, o ano de 2020, andei lá para aquele município todos. Quando tentei apurar o hipocentro, eles diziam que ouviram um barulho tipo explosão, assim, então consegui realmente determinar o local exato. Os equipamentos têm margem de erro, é preciso saber disso. Todo equipamento, não é? Ele é calibrado a um certo valor. É normal que haja uma margem de erro e que, não é, fez um deslocamento um pouquinho do local exato. Isto é perfeitamente aceitável. Subcomissário Bombeiro. Pois, ia pedindo a palavra por causa disso mesmo. Sim, porque faz favor. depois de ouvir vou deixá-lo intervir. Depois de ouvir os colegas, e principalmente, como dizia o professor Montenegro, senti uma ambiguidade no que colocou. Primeiro dizia que não era motivo de preocupação, depois dizia que sim, era preocupação porque tínhamos que levar no ensino, e o ensino já faz e tudo mais. Portanto, acho que deves falar o que eu digo. Não consigo perceber, mas pronto. Não meter palavras na boca. Pronto, mas como dizia no início, sobre essa questão da preocupação, sim. Eu acho que, da experiência que temos vindo a levar nestas matérias, o risco nunca deve ser minimizado, em nenhum momento. Digo isto porque, se de facto é evidente que as populações têm sentido os abalos em algumas localidades do país. Eu li uma matéria recente que dizia, uma matéria do engenheiro Luís Fonseca, do Leia, em que apontava que de 1943 a 75, Angola registrou 126 sismos. Exato. Dos quais 20 foram sentidos em algumas localidades no país, ou seja, a população teve relato e registro de ter tido experiência deste fenómeno. Desculpe, de quando a quando? De 43 a 75. 75. Okay. Estudos apresentados no simpósio. Portanto, pois, ele mostra mais dados. Portanto, com esse registro e com os novos registros que o INEMET nos dá nos últimos anos ou nos últimos meses, é um motivo sim de preocupação. Preocupação porque, na verdade, se a população sente os abalos sísmicos, significa dizer, se hoje ela sente e isto causa-lhe preocupação, então, para o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, tem uma preocupação que ela deve levar em conta. Na medida em que deve, com isto, identificar os melhores mecanismos para levar o conhecimento, a consciencialização desse tipo de fenómeno no seio da comunidade ou das populações. Isto pode ser por via de escola, apesar de que
ter ouvido que realmente a parte do tema dos sismos já se aborda nas disciplinas de geografia ou tudo mais, mas isto não basta. É preciso cada vez mais levar a consciencialização da população relativamente a como é que este fenómeno ocorre e depois qual é o comportamento ou que medida deve adotar quando estiver diante de um fenómeno como este. Portanto, como é o caso... Neste caso podemos olhar para elas já. Sim. Sabemos que algumas pessoas desmaiaram, ou seja, desmaiando, não se movimentaram, condicionaram a movimentação dos outros, tiveram que ser carregadas, algumas foram internadas. Qual deve ser, claro que nunca estamos preparados para estas coisas, mas qual deve ser a postura das pessoas face a uma situação como a que se viveu há uma semana? Para ajudar a tua questão... Um sismo de um tremor de terra. Sim. Para ajudar a tua questão, deixa-me colocar a coisa da seguinte forma. Sim. Como sabes, os sismos... o elevado número de mortes que dela deriva não é precisamente derivado do abalo, mas sim das estruturas físicas que colapsam e por sua vez provocam mortes das pessoas. E quando elas estão nos edifícios é mais perigoso. Portanto, que comportamento adotar aquelas pessoas que estão no edifício? A população, no caso. Portanto, como os edifícios a sua probabilidade de colapso deriva da sua estrutura física, que tem a ver com os pilares, vigas e lajes. Então, considerando que no país, a maior parte das edificações não foram construídas com base nos códigos de construção sísmico, então a probabilidade de colapso para a maior parte deles não diria iminente, mas é provável que ocorra. Assim sendo, quando se está num edifício e que há vibrações ou abalos sísmicos, sente essa vibração, deve procurar sempre colocar-se, no caso, procurar vãos, porque os vãos no momento protegem de algum no caso que são vãos são entre espaço entre pilares e vigas, no caso, que permite com que uma viga possa proteger-te de um colapso, porque no colapso, normalmente, as paredes são sempre os elementos a moverem-se primeiro e os pilares mantêm-se mais fixos quando elas têm alguma resistência. No caso de estar diante de um elemento que se pode pôr por baixo, no caso de uma mesa, é sempre melhor porque ajuda a proteger-se caso caia alguns detritos fruto do movimento das vibrações do edifício. Noutros casos, nunca aceder ao elevador, porque sempre as escadas, e sempre que tiver possibilidade de estar num espaço aberto, deixar o edifício ou a casa, é sempre melhor procurar por um espaço aberto, é que não tenha elementos que possam cair. Portanto, igualmente, estar constantemente informado com qual é de que forma é que este fenómeno está a ocorrer na zona em que ela está inserida ou encontra-se. Portanto, esse elemento ajuda muito a proteger. Evitar o pânico é sempre importante, embora o fenómeno é brusco, dificilmente as pessoas mantêm-se calma, mas procurar entender, conhecer este fenómeno é sempre importante. Daí aqui há um amplo processo que iniciou agora entre o Ministério do Interior e o Ministério da Educação, que é da inserção nos cursos escolares em matéria relacionada à prevenção de risco de desastre. Ou seja, por via também um trabalho conjunto com o Instituto Nacional de Avaliação e Investigação da Educação, que se chama Desenvolvimento da Educação, desculpa, o atual INAD. Portanto, a ideia é que esses temas sejam cada vez mais disseminados a nível da educação, do ensino de base até o ensino médio, e também que comece-se a recorrer ao exercício de simulação nas escolas. A ideia é que, para que a população comece a consciencializar-se desse tipo este e outro tipo de risco, como sabem, Angola não está propenso só a este tipo, embora este relativamente, diria novo na população, mas para alguns especialistas ele não é novo. Portanto, este tal de interesse a nível do órgão em trabalhar nisto. Mas e a preocupação ainda é maior agora, como dizia eu no início, pelo facto da forma como as nossas construções em Angola são feitas.
Como sabem, normalmente as construções são feitas por autoconstrução, não é? As populações construem suas casas e não obedecem ao código de construção, ou seja, o sistema construtivo não obedece à regra básica, que é ter fundação, ter pilar, ter uma viga de sustentação e o cálculo das mesmas estruturas físicas. E, naturalmente, pode-se ter uma noção do que é que poderá ocorrer se a gente tiver um abalo superior, não estou aqui a buscar os números, mas se o abalo ou o tremor que a gente vier a sentir for superior aos que temos sentido. Portanto, se estes, com esta magnitude, ou com esta magnitude, a intensidade que se sente é o que a gente vê, quanto mais não seja uma superior a estas que temos sentido, e podemos mais ou menos calcular a probabilidade de dano ou de perda que poderá haver no país. E com isto, sim, isto é um desafio muito grande e coloca-nos uma preocupação muito grande, sobretudo na capacitação dos nossos quadros, por um lado, por outro lado, na necessidade de se obter meios técnicos e materiais capazes da intervenção, e isto porque numa situação de resposta, leva só para o conhecimento aqui dos demais, e nossa população, nós telespectadores, nos sismos normalmente também o aumento do número de vítimas ou de pessoas, danos a pessoas também não dá-se muito depois do evento. Que é isso? A morte que dá-se, o aumento das mortes nem sempre é no momento que aquilo ocorre. Muitas vezes é no tempo de resposta ou de socorro que se dá a estas vítimas. Ou seja, as pessoas estão soterradas, estão em local de difícil acesso, e então a resposta atempada que se dá com meios adequados determinará o número de perdas que pode decorrer ou feridos no determinado evento. Portanto, então, o aumento das condições de melhoria destes meios técnicos como meios de socorro, meios de transporte e também capacidade de ter estruturas hospitalares para receber esses feridos e ter assistência atempada. Portanto, estes são elementos determinantes quando... Ou seja, há uma cadeia que tem que funcionar. Tem que funcionar. Mas neste caso, por exemplo, em que sentiu-se o abalo, infraestruturas mexeram, foram abaladas, é necessário para que as pessoas retornem, por exemplo, aos colégios, nós passamos a reportagem e vimos fissuras em algumas paredes, é necessário que o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros vá a essas instituições avaliar os danos e os riscos para autorizar que elas voltem a funcionar ou não? Que cuidados é que é necessário ter com as infraestruturas, sobretudo, após este tremor de terra que sentimos? Sim, aconselhamos a toda e qualquer instituição, toda e qualquer organização que realmente sente que o seu edifício, a sua instituição, enquanto estrutura física, portanto, teve algum dano resultante de um abalo, que antes que se acedam novamente ao edifício, se faça um estudo da avaliação técnica da estrutura do edifício, capacidade de resistência da estrutura do edifício. O que é? Muitas vezes, numa vista a priori, pode-se perceber que talvez ela não corre nenhum perigo de desabamento ou de colapso, mas que depois, pelas vibrações, como sabem, o edifício é conduzido por esforços dinâmicos e esforços estáticos, ou seja, o mobiliário responde a esforços estáticos. Os dinâmicos são aqueles derivados do movimento de pessoas, vibra, movimento de pessoas, e também por estar numa zona onde há circulação de automóveis, a zona vibra. Isto pode fazer com que o edifício rua e depois tenha o colapso. Portanto, então, é sempre aconselhável que quando detecta-se qualquer elemento, uma falha ou na estrutura, um dano resultante desse abalo, que antes se faça uma verificação técnica para avaliar se de facto a estrutura está pronta, pode ser novamente ocupada ou utilizada, e se for utilizada, quais são as medidas que devem ser tomadas para que efetivamente não haja um acidente grave. Voltando aos outros convidados, eu gostaria de ouvir agora o mestre Gomes Mukanza e o professor Carmo Montenegro sobre a seguinte questão. Que fatores precisam ser tidos em conta no controle da atividade sísmica? Olha, O que é que a ciência diz em relação a isso? Para controlar? Sim, sim. Eu vou só reforçar aqui, porque também já ouvi num outro debate,
Eu não sou funcionário do INAMET, nem tenho qualquer ligação ao INAMET, mas ouvi num debate numa das rádios em que diziam que o INAMET deveria ter avisado a população sobre a ocorrência do sismo, essa coisa toda. É preciso informar as pessoas que o sismo não é possível que o INAMET vá fazer. O INAMET, em qualquer outra instituição a nível do mundo, vai prever que amanhã, na hora X, vai acontecer o terremoto no sítio X, por favor saiam, movam-se. Não, isto não é possível. Os sismos geralmente acontecem num curto espaço de tempo. Aliás, o abalo raramente se estende mais do que 1 minuto. Exato. Então é num curto espaço, é sempre num curto espaço de tempo. Então a prevenção sobre o que vai ocorrer hoje não é possível. Agora, o que é possível prever? O que é possível prevenir? Okay? Os danos. Porque o que nós construímos, o que nós, como disse aqui o subcomissário, nós nos acostumamos a construir como se nada disso tivesse a acontecer. A questão agora é que, com dúvidas ou não, existe um novo máximo possível de acontecer. E a pergunta seria, as nossas edificações estão preparadas para este máximo, para este novo máximo que é conhecido? Porque se nós pensarmos assim que sempre estivemos no normal, vamos dizer que sempre estivemos abaixo de 3, porque vamos considerar assim que é o normal, né? 3, 2 ou qualquer coisa assim, aí bem perto. Mas hoje já estamos a falar de 5, 4 ou outro número qualquer. Mas a questão é que já estamos a falar de números maiores, então os edifícios têm que estar preparados para esse tipo de situações, assim do ponto de vista da população em geral e quem vai construir e companhia. Do ponto de vista mais técnico-científico, instituições como o INAMET, neste ponto eu quero colaborar com o Dr. Carmo. Eu penso que devem ser mais transparentes com a divulgação dos dados que têm. Este sismo em particular, os dados disponibilizados pelo INAMET foram muito rasos. Eu passei a manhã toda a vasculhar o site do INAMET, não encontrei nada. O máximo que encontrei foi na página do INAMET, o comunicado que saiu, e digo mesmo que foi raso. O epicentro foi a 120 km do Namibe e pronto. Mas 120, a costa do Namibe tem, sua própria costa do Namibe tem centenas de quilômetros, ok? 120 da costa, mais a norte, mais a sul, por exemplo, mais para o Cabo de Santa Maria, ou mais para o Rio Cunene, ou mais para o centro. Então são informações, são detalhes que a nós, que fizemos parte da comunidade científica, a ausência desse tipo de informação não nos ajuda a concluir os estudos. E provavelmente essa é uma das razões que as pessoas, os terceiros, vou chamar aqui, que os estrangeiros, primeiro é a magnitude em si. Penso que essa magnitude não é convidativa para os estrangeiros, para os cientistas, turistas científicos, se movimentarem para um país. E segundo também, a irrisoriedade dos dados, ele tem que refletir bem, eu vou me mover de um país para o outro, para chegar numa zona onde o dado é raso, provavelmente eu não vou conseguir ter o estudo científico que é desejado. O que é esperado é que instituições como o INAMET continuem a fazer os registros e que divulguem, pelo menos para a comunidade científica. O engenheiro Francisco disse-nos agora que no Lubango ocorreu de magnitude 3, 3.3, mas hoje eu vasculhei todo o site do INAMET e não tem lá nenhuma informação. Sim, normalmente só procuramos emitir mais comunicados os sismos acima de 5, que são mais preocupantes. Pois, mas é aí que está. Para o público em geral eu até posso entender para não causar alarmismo, né? Mas para a comunidade científica, porque todos nós temos, a maioria de nós teve dúvida sobre a ocorrência ou não desse sismo, porque desconhecemos os registros desses sismos. Agora, sabendo que está a ser registrado, já vamos começar a pegar o histórico, porque o que é a história? A história é acontecer pela primeira vez, porque se nunca aconteceu, não tem história. Sim. Agora aconteceu pela primeira vez e ficou registrado, ok, está registrado. E se nós não sabemos que está registrado pela primeira vez, nunca aconteceu. E nós sempre vamos duvidar, vamos continuar a colocar dúvidas sobre a possibilidade disso ocorrer, quando de facto ela ocorre. Eu insisto que instituições como o INAMET, que têm trabalhado sobre o assunto,
que têm resistado sobre o assunto deverão ser mais transparentes, mais facilitadora na disposição dos dados para a comunidade científica. Obrigada, Gomes. Vamos ouvir o professor Carmo Montenegro em relação a esta matéria, o posicionamento da comunidade científica em relação ao que precisa ser feito para se registar, se controlar melhor os dados em relação à atividade sísmica no país. Leda, eu sou um dos indivíduos deste país que sempre pediu que o INAMET fosse potenciado. Eu trabalhei várias vezes para o INAMET e com elementos do INAMET. Não sou neste tipo de risco como noutros, não é? Com previsão sazonal, por exemplo, que eles lançam sempre. A atividade sísmica e a atividade vulcânica é importante no mundo. Quando deixarmos de ter sismos e deixarmos de ter vulcões, o mundo morreu. Sim. Okay? O mundo desaparece. Porque é através da atividade vulcânica e da atividade sísmica que o mundo se renova. Ok? Isto está tudo... É uma máquina que funciona, zona de transformação, zona de convergência, zona... O mundo, o planeta está sempre a renovar-se. E ela renova-se com essas atividades, com a atividade sísmica, com a atividade vulcânica. Portanto, isso não vai acabar. As pessoas é que têm que saber viver com estes fenómenos. Eu, como geólogo, tenho dito, ainda bem que aconteceu o sismo. Okay? O geólogo olha para o sismo como uma coisa que deve acontecer e louva que tenha acontecido. Porque, afinal de contas, a Terra continua dinâmica. Ok? O chefe subcomissário tem a atividade da resposta. Sim. Tá bem? De responder às vítimas ali. Ah? E ele emociona-se, de certeza, quando está a recolher as vítimas. Certo. Agora imagina o geólogo. O geólogo não se importa com a vítima, porque o geólogo diz que a vítima deveria ter certos cuidados. Sim. E o geólogo sempre andou no campo a ensinar as pessoas a lidar com aquele fenómeno. Para o geólogo, o importante foi que houve sismo. Sim. Para o geólogo, o importante foi que houve vulcão, houve vulcanismo ativo. Por isso é que você vê os geólogos do mundo todo se movimentar para lá. Porque para o geólogo é uma festa. Quer dizer que a Terra continua dinâmica, está dinâmica. A ver? A diferença que há. Agora, é verdade que também trabalhamos... Eu não estou a contestar os sismos que houve em Angola. Houve 100 e tal ou 500 e tal, ponham o número que quiserem. Até deve ter havido mais de 1000. Mas sismos de pequena magnitude. Estes sismos que foram registados no tempo da outra senhora em Angola, com as estações do Dundo que havia, uma estação do Dundo importantíssima. De Belas, sim. Havia ali uma estação importantíssima no tempo colonial e no Lubango, que era uma que até respondia por uma parte da África. Certo. Claro que foram controlados ali muitos sismos destas de pequena magnitude. E há quem escreva isso. Sim, lê, encontro, se investigar, encontra. Agora, nós temos uma zona onde os sismos estão concentrados. Okay? Que está estudado isso, que é no corredor do Lucapa. Portanto, isto porquê? Porque a atividade sísmica na África Oriental. Os ruandeses, os ugandeses, os congoleses da cidade do Kivu, Tanzânia, são os povos que mais sofrem atividade sísmica de grande magnitude. Portanto, mas eles já sabem como lidar. Estão informados. Que é Estão isso que informados nós estamos a fazer hoje também. Pois, mas nós não temos sismo da magnitude que eles sofrem. Porque eles estão precisamente numa zona de atividade. Pode ser alterada.
Só para ajudar o Existe Dr. essa Carmo, possibilidade. essa magnitude, a intensidade que aconteceu, se não fosse o alarmismo, Mas teria, inclusive... há bocado Sim. você disse bem, e eu assino por baixo, Pois. que esta magnitude não acredito que seja 5.2. Agora, o pânico. O Claro. pânico, pois. Vamos falar sobre isso depois. É que estamos Ok. pressionados e eu também estou a ser pressionada para o intervalo. É o último, nós temos que sair do ar, já não falta muito. Então vamos fazer o intervalo e quando regressarmos em jeito de conclusão, vamos terminar este debate sobre a atividade sísmica em Angola. Faça o intervalo e volte, por favor. Até já. Reiteramos as saudações para estes minutos finais do debate livre desta noite. A atividade sísmica em Angola é o tema que estamos a abordar. Vamos para os minutos finais olhar para as conclusões. Após o tempo em que estivemos aqui a conversar sobre a atividade sísmica no país, olhamos para o lado da ciência, olhamos para o INAMET, que é a instituição que Angola possui para medir a atividade sísmica e depois trazer a público os dados. O Corpo de Proteção Civil e Bombeiros, aqui representado pelo subcomissário bombeiro Edson Domingos, estamos a olhar para os vários ângulos que, de certa forma, intervêm para este processo, que é para aquilo que é a realidade da atividade sísmica no país. Trouxemos a visão da ciência, mas vamos, em jeito de conclusão, ouvir aquilo que é a visão dos nossos convidados face a tudo o que foi dito esta noite e que foi ouvido também, porque aqui não falamos apenas, também ouvimos e aprendemos com os outros convidados. Subcomissário bombeiro Edson, começo por si. Bem, em jeito de conclusão, devo dizer que as evidências mostram-nos que a situação da atividade sísmica no país é uma realidade, devemos ter atenção a isto. Porque ela, a termos uma escala superior a que até agora temos vindo a sentir, poderá representar um grande perigo à vida das pessoas e das infraestruturas e dos bens das populações, na medida em que percebemos como é que é o nosso aglomerado habitacional e também as grandes transformações que elas foram tendo do ponto de vista urbanístico, sendo que Angola até mais ou menos 20 a 30 anos, os edifícios não tinham mais de 10 andares, agora temos de 30, se não mais. Portanto, isso representa um perigo muito grande, se tivermos em conta que eles não obedeceram ao Código de Construção, que olha para a questão sísmica. Por outro lado, também, considerando que um evento de magnitude elevada ocorre, portanto, sabe que as populações pobres ficarão mais pobres, né? Ou seja, o seu património perde-se e, naturalmente, algumas estruturas também ficarão danificadas. Isto vai representar grandemente uma perda no PIB nacional, ou seja, a economia do país ficará afetada. Portanto, aqui esse tema coloca-nos um grande desafio para olhar cada vez mais na consciencialização da população em geral, na educação da população sobre esse tema, principalmente nas escolas, e também chamar a população também a preocupação para terem cuidado e também buscarem conhecimento relativamente a esta matéria. Aí também nós é chamado a componente de sensibilização das mesmas, com o comportamento a adotar em situação de sismo. E, por outro lado, também a olhar cada vez mais na capacidade dos meios que podem ser uma valência caso tenhamos um evento extremo ligado ao sismo. Portanto, assim, já te rebate é passar a mensagem que os eventos extremos são e sempre serão uma ameaça ao desenvolvimento dos Estados, das nações. Portanto, o investimento na redução do risco de desastre, a inscrição da componente de redução do risco de desastre nos investimentos públicos e nas políticas públicas são importantes para assegurar que o que se investe hoje não se perde amanhã e assegurar as vidas das populações. Obrigada, subcomissário bombeiro Edson Domingos. Professor Gomes Mucanza, vamos ouvi-lo também em jeito de conclusão. Em jeito de conclusão, prefiro me dirigir à população
a magnitude e a intensidade desse sismo foi moderada, mas o alarme e o pânico foi muito superior ao que de fato sentiu-se. Quando nós ouvimos o relato, porque assistimos na reportagem na televisão, que alguém se predispôs a jogar-se do 5º andar, do 6º andar, do 7º andar, é um alerta de que ele estava em estado de pânico, porque as vibrações que se sentiram não foram o suficiente para alguém que, se isso não fosse tão novo, não foram suficiente para alguém se predispor a jogar-se, por exemplo, do 7º andar. Eu disse aqui há pouco tempo em off, você podia não padecer de sismo, mas se você jogar do 7º andar, de certeza vai ter danos maiores por ter jogado do 7º andar. Então, a população deve permanecer calma quando esse tipo de eventos acontecem e evitar as zonas confinadas, procurar sempre sítios abertos. Obrigada. Professor Carmo Montenegro. Sim, os sismos não se prevêem. Portanto, as crianças e os jovens e todos nós devemos aprender um bocadito a lidar com eles. Mas continuo sempre a dizer que há outros riscos mais importantes em Angola para nós atendermos do que os sismos. Sabemos qual é a cartografia sismológica de Angola e olhando para a carta sismológica de Angola, sim, aí prestar maior atenção. O que eu peço é que se continue a equipar o INAMET. Temos que nos preocupar com o INAMET. Criar estações mais robustas, principalmente em algumas zonas, o Dundo, Lunda Norte, Lubango, portanto são os dois polos das falhas, das duas falhas. Estamos ali. Depois Luanda, temos aqui uma central sismológica também muito bem equipada. Dar maior formação ao pessoal do INAMET. O INAMET, não sei o que é que se passa, está sempre a mudar também de técnicos, não é? Tem muitos técnicos que depois de repente desaparecem, fazem formação, de repente vais para o INAMET, já não está cá, já mudou. Também é este problema no INAMET. É este problema, realmente, porque eu lido com o INAMET, porque a minha atividade docente é muito próxima ao INAMET e tenho que estar sempre. E conheço a casa. E conheço os técnicos. Exatamente. Também. Conheço desde o meu pai, que é pai também do vosso colega aqui, do Amilcar, o mais velho Xavier, sim. Que eu trabalho com eles. Portanto, estou ligado ao INAMET há muitos anos. Portanto, temos que apostar no INAMET. Porque já não está entre nós, é importante sublinhar isso. Exatamente. Que Deus o tenha. É importante apostarmos no INAMET do ponto de vista da ciência, porque é uma fonte interessante. Okay? Do ponto de vista da ciência, e é o INAMET que depois alimenta as universidades. Se nós tivermos o INAMET infuncional ou com técnicos que não dão resposta, as universidades também, do ponto de vista, por exemplo, a Faculdade de Ciências, o curso de Geofísica, tudo para. Obrigada, professor. Obrigada. E vamos já com o INAMET, engenheiro Francisco Canhanga. Ok. Só para arrematar, não é? Sim, portanto, está como falou-se muito bem, portanto, há esse investimento por parte do governo para equipar o INAMET, porque há mesmo esse interesse para poder haver produtos para as universidades e não só para o país. O INAMET é um sítio de fonte de ciência. Portanto, a nossa missão é mesmo detectar, estudar e catalogar. Mas está-se a formar os quadros e os quadros estão a ficar? Ou, como disse o professor Montenegro, depois da formação... Não, realmente alguns quadros foram, sim senhor, nós estamos lá. Neste momento há cursos em progressos, há caras novas, há gente novas que estão a ser formados, reformados, portanto
Finalmente, a nova direção, que é conceito de dinamismo, portanto... É dinâmica como sim. Concordo, exato. Portanto, neste momento, finalmente, o objetivo é mesmo de tentar estudar e catalogar. Portanto, catalogar é muito importante. É importante que a gente, todos os tipos que estão a ocorrer, procuramos elaborar um mapa de sismicidade. Esse mapa é que vai nos ajudar futuramente. Aliás, fica para a história, para a pesquisa, para servir a ciência. A ciência, a história para, não se para apaga, servir as as construções e não só. Recorda-se. Esse mapa é muito importante, portanto, estamos a trabalhar nesse mapa de perigosidade sísmica, para podermos dar resposta, não é, a estas questões todas. E isto é muito importante. Eu louvo esse debate, louvo as perguntas, isso, porque antes não era assim. Eu sou mais jovem, aqui o professor já não sou mais velho. Eu sei que mesmo para o professor, acho que calhar o primeiro debate do género a nível da TV Zimbo. Portanto, são debates que vão surgindo pela primeira vez ou segunda vez. Um caminho. Quer dizer que estamos a fazer o caminho, faz caminho caminhando. Exatamente. Portanto, essa é a nossa missão. A missão é essa, estamos a trabalhar, estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho, não é? Somos técnicos jovens e somos mesmo nós que estamos a fazer o trabalho. Temos colaborações com outras instituições, sim senhora, com o IPMA, por exemplo, e não só. Portanto, estamos no bom caminho e procuramos trabalhar muito mais com a área de bombeiros, não só, para chegarmos ao desejado. Portanto, obrigada. Em suma é isso. Engenheiro Francisco Canhanga é coordenador da Divisão de Geofísica do INAMET. Agradecemos também a presença de Gomes Mucanza, mestre em Ciências e Sistemas de Informação Geográfica, também docente universitário. Ainda o professor Carmo Montenegro, é geólogo, e o subcomissário bombeiro Edson Domingos. Obrigada a todos por terem estado conosco. O subcomissário Edson Domingos é diretor nacional de redução de risco de desastres. Senhor telespectador, agradecemos a si pela preferência e fidelidade à TV Zimbo. Já sabe que Angola venceu os Camarões. Esta noite, no debate, Angola empatou, peço desculpa. Agora toda a gente corrigiu, isso é bom, os homens estão todos atentos. Angola empatou frente aos Camarões nesta corrida que faz para o Mundial de 2026. No debate livre falamos sobre a atividade sísmica em Angola. Obrigada pela preferência e fidelidade. Sabe que a Zimbo trabalha para si com prazer e fidelidade há 15 anos. Boa noite, bom descanso, fiquem todos bem.